Olá, meu irmão, graça e paz, espero que você esteja bem. Hoje estamos aqui em mais um salmo que nós iremos refletir um pouco mais e ouvir a voz de Deus, um salmo bíblico. Então, abra os seus ouvidos e abra o seu coração para a leitura desse salmo e a reflexão. Diz assim o texto, Salmo 5: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na Tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo, no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o Teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade, o íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Mas alegre-se todos os que confiam em Ti. Cantem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes, e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da Tua bondade. Esse texto é um texto de Davi. Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, um homem que vivia em intimidade com Deus. Nós podemos considerar aqui, à luz das palavras de Davi e da maneira como ele se expressa diante do pecado dos ímpios, que Davi era um homem justo. Era um homem que temia a Deus e que no exercício de fé sabia da sua miséria e de quanto era dependente de uma oferta da parte de Deus para que ele pudesse ser purificado. Aqui nós aprendemos nesse salmo que Deus ele ama o justo, de que Deus está com seus ouvidos atentos à oração do justo. E por isso nós podemos experimentar a presença de Deus e experimentar a proteção de Deus. Davi ele nos ensina aqui 5 coisas que nós precisamos atentar na hora das nossas orações. Primeiramente, que Deus é o Deus que ouve a oração dos justos. Deus ele está inclinado a observar e a atender no seu tempo, conforme sua vontade, a oração que o justo faz. Davi tinha essa convicção, de maneira que do versículo 1 ao versículo 3, o que é que ele faz? Ele expressa o seu clamor a Deus e ele diz: Senhor, eu te apresento pela manhã a minha oração. E espero, Senhor. E espero porque Deus, no seu tempo, Ele responde a oração que o justo faz. Mas Davi também nos ensina algo aqui muito importante, que talvez você precise entender, que Deus ele não aceita na presença dele o ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não teme a Deus. É aquele que o coração está controlado e governado pelo pecado. É aquele que se deleita e tem prazer nas transgressões. Assim eram os adversários de Davi. Pessoas que se levantavam contra ele com línguas ferinas, proferindo mentiras e calúnias. E Davi sabia muito bem que esses não poderiam permanecer na presença do Deus que abomina a impiedade, que abomina a transgressão e o pecado. Nós precisamos cuidar dos nossos corações. Nós precisamos observar a nossa vida e perceber se não estamos também no caminho dos ímpios. Pois no caminho dos ímpios não existe a presença do Senhor. Davi, ao olhar para os ímpios, ele não se achava melhor, mas Davi sabia muito bem de que a sua vida ele só poderia estar diante da presença do Senhor por causa da misericórdia de Deus. E ele revela isso no versículo de número 7, quando ele diz o seguinte: Eu, porém, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa. É por misericórdia que Davi entra no templo do Senhor. É por misericórdia e temor a Deus que Davi se coloca diante da presença do Deus, Criador dos céus e da terra. Davi não se achava melhor, Davi também era um pecador, mas ele sabia que o seu Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que tem a mão de socorro estendida para aqueles de coração contrito, de coração arrependido, que desejam deixar o pecado, que não querem ter pacto com o pecado. Então Davi diz: eu chegarei à Tua presença, Senhor, por Tua misericórdia, e não a misericórdia qualquer, mas a grandeza da Tua misericórdia. Davi nos ensina também, aqui em quarto lugar, que Deus ele nos protege com a sua justiça.
E eu queria que você observasse como Davi, ele ora. Qual o pedido que Davi faz a Deus em sua oração? Ele diz então no versículo de número 8: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Davi pede para que o seu caminho seja corrigido por Deus, para que a sua vida ande no caminho que agrada a Deus, no caminho de justiça. Esse é um pedido louvável, esse é um pedido de quem deseja estar na presença do Senhor e que sabe que quando anda no caminho do Senhor, ele está andando debaixo da proteção de Deus, debaixo do cuidado de Deus. Então, Davi, ele pede a Deus, ele ora a Deus e Deus protege os seus justos. Deus protege porque Deus dá a vida dele aos seus justos, e aí nós podemos receber essa vida hoje em Cristo Jesus. Jesus é a vida e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não tem como irmos ao Pai senão pela vida de Cristo Jesus em nós. Para encerrar, Davi nos mostra aqui que Deus ele abençoa os justos com a sua bondade. No último versículo do Salmo 5, ele diz o seguinte: Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua bondade. Deus é bom em tudo o que faz e a bondade de Deus é notória na vontade dele. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, mesmo que nos traga algumas dificuldades, nós sabemos que é o melhor lugar para se estar, porque a vontade de Deus é boa, porque a vontade de Deus é agradável e é perfeita. Davi sabe muito bem que Deus é quem cerca os seus filhos, quem cerca o seu povo com a justiça dele, e essa justiça é uma justiça que traz ao seu povo a bondade de Deus. Portanto, que nós possamos nessa tarde, que nós possamos, a partir do que ouvimos aqui nesse texto, refletir seriamente sobre a justiça em nossa vida. Refletir seriamente se temos andado no caminho de Cristo, se temos confiado em Cristo Jesus, ou se temos nos achegado à presença do Senhor confiando em nós mesmos. Saiba de uma coisa, Deus ele não aceita o ímpio em sua presença. E para que nós, mesmo pecadores como somos, possamos estar diante da presença do Senhor, é necessário que confiemos no sangue que foi derramado, para que os nossos pecados fossem apagados, para que a culpa do pecado não esteja mais sobre nós. E assim podemos orar e falar com Deus e gozar a presença, o cuidado e a proteção desse Deus que está derramando sobre nós a sua bondade. Que Deus aplique essa palavra no seu coração, que Ele te fortaleça e aumente a tua fé. Um forte abraço e até a próxima reflexão. Tchau, tchau.